aí, pessoal, voltando, vem. Vamos então agora dar continuidade ao estudo do direito da nacionalidade. Direito da nacionalidade tratando do quê? Tratando das espécies. Então vamos lá. Espécies. Vamos? Vem. Espécies de nacionalidade. Legal. Espécies de nacionalidade. E enquanto espécie de nacionalidade, meus amigos, sabemos que nós temos dois tipos, duas espécies. Vamos lá, vamos colocar aqui, vai ficar melhor. Vamos lá. A nacionalidade primária, vamos lá, anota aí, nacionalidade primária, ok? Aquela também chamada de nacionalidade originária. Nacionalidade originária. E na outra ponta teremos o que? Em contraposição à nacionalidade primária, teremos a nacionalidade secundária. Ah, olha aí. Secundária. Professor, parece ser, né? Olha, tão elementar, só parece. Olha aí, como diz a garotada, só que não, tem muito assunto aqui. Nacionalidade secundária é aquela nacionalidade adquirida, meus amigos. É aquela nacionalidade que nós chamamos de adquirida. Tá joia? Vamos lá. Nacionalidade adquirida. Vejam, então, quais seriam aí os principais pontos, as principais distinções entre essas duas espécies? A primeira delas, nacionalidade originária, ela decorre do quê? Decorre de um fato natural. Decorre aqui, ó, vou colocar aqui, ó, fato natural. É interessante que a gente coloque também, que você anote aí no seu caderno. Se decorre de um fato natural, olha só, é um fato, um acontecimento, né? Um fato, ou seja, involuntário. Eu costumo fazer essa diferenciação com os alunos lá em Direito Civil, a distinção entre fato da natureza e fato humano. Eu prefiro fazer a seguinte distinção: fato, acontecimento da natureza, e ações humanas, ato, fato. Tudo bem? Olha só, neste caso aqui, a nacionalidade primária, a nacionalidade originária, ela decorre de um fato natural, ou seja, olha a principal característica dela, a involuntariedade, ok, meus amigos? E olha só, por fato natural, professor, que fato natural é esse? Olha aí, ó, pelo nascimento, tá joia? Pelo nascimento. Em contrapartida, nós teremos então a nacionalidade adquirida, a nacionalidade secundária. Se a nacionalidade originária ela é involuntária, em contraposição nós teremos o quê? Nós teremos a nacionalidade secundária adquirida a partir do quê? A partir de uma ação humana. É isso? Olha aí que bacana. Adquirida então depois do nascimento, adquirida por uma ação humana. E neste caso aqui, olha, nós teremos um ato. Aqui, ó, um ato de requerimento. Ou seja, este ato aí, ele é voluntário, né? Aqui a voluntariedade. Aqui neste caso nós temos o que? Voluntariedade. Às vezes as provas eles perguntam assim: voluntariedade tem um caráter volitivo, tem uma ação humana, há uma conjugação aqui, penso que seja prudente, vamos colocar, aqui há o que? Uma conjugação, vamos nos manter aqui, fiel aqui, há uma conjugação de vontades. Ô professor, vontade de quem? Vontade de quem, professor? Vontade do Estado, olha aí, que nós representamos aqui, né? Olha só. Olha aqui. Vontade do Estado e vontade de quem? Vontade do indivíduo, vontade da pessoa que faz o requerimento. É isso, olha aqui, ó.
pessoa que faz esse requerimento. Aqui nesse caso nós teremos o quê? Um requerimento por parte de quem? Por parte de um estrangeiro, de uma pessoa, vamos colocar de uma pessoa, e nesse caso aqui uma pessoa estrangeira, que requer de quem? Do Estado a aquisição da nacionalidade. Tá joia? Vou deixar aqui sim, então, aqui vai facilitar a minha vida também. Adquire então, nesse caso, nós teremos aí este requerimento por parte do estrangeiro. E daqui, meus amigos, decorre também o seguinte, dois outros critérios paralelamente aqui para a gente conjugar aqui estas espécies de nacionalidade. Olha aqui, a nacionalidade, ela também reclama o quê? Olha só, ela reclama a existência de dois outros critérios. Olha aí, dois outros critérios, tá? Eu estou colocando dois, mas a gente vai ver que tem mais, tá? Mas no primeiro momento, dois outros critérios. E que critérios seriam esses, professor? Os critérios se apresentam como regra esses dois aqui, ó. Esses dois. Dois critérios que são chamados de critério territorial. Critérios para atribuição, para a outorga da nacionalidade. Critério territorial e critério sanguíneo. Tá joia? Isso aqui aparece também muito em provas, é importante que tenhamos aí, tomemos contato aí com uma terminologia também em latim, ok? Nós temos sempre aqui o nosso glossário, agora eu estou utilizando todo o quadro, não vai dar, mas você que já tem aí o teu glossário, aquelas 10 últimas páginas do teu caderno, essa é a orientação para colocar essas novas expressões, inclusive em outras línguas, em línguas estrangeiras. Olha só, vejam, nós temos aqui essas expressões muitas das vezes se apresentam em provas da seguinte maneira: o critério territorial como ius solis e o critério sanguíneo como ius ou jus sanguinis. Jus ou ius sanguinis, tá? Jus ou ius aparece ora com J, ora com I, a expressão é mais comum ser grafada aqui, a grafia com J, mas pode aparecer com I também, ok? Significa direito do solo. Olha aí que bacana. Neste caso, o direito do sangue, né? O direito sanguíneo. E agora vejam, meus amigos, olha só que questão interessante. O critério territorial. Esse critério territorial se dá por qual razão? Olha só, se dá em razão de um fato natural, da ocorrência de um fato natural, ou seja, do nascimento. Então, os países que adotam o critério do ius solis, ou seja, o critério territorial, é um critério que se estabelece, ou seja, basta o nascimento naquele território. A nacionalidade, olha só, a nacionalidade será outorgada, será atribuída pelo Estado, não coloquei aqui, não, pelo Estado. Olha só essa relação jurídica aqui no caso da nacionalidade secundária, para ficar mais claro. Será atribuída pelo Estado, levando-se em conta qual critério? Neste caso aqui, se for territorial, o quê? O local de nascimento. Olha só, local do nascimento. Local do nascimento eu estou abreviando aqui porque o quadro, né, nós temos aí um quadro bastante limitado. Joia, o espaço aqui bastante limitado. Então veja, leva-se em conta então apenas e tão somente o quê? O local de nascimento. O local de nascimento. Em contraposição, nós temos o critério o quê? O critério sanguíneo, o ius sanguinis, né? O ius sanguinis, ou seja, olha só, é um critério que se leva em conta o quê? A ascendência do nascido. Ou seja, se leva em conta esse vínculo de ascendência, esse vínculo de parentesco. E aí, nesse caso, a nacionalidade será outorgada em razão, então, vamos lá, isso, mantendo fiel aqui, ó, em razão não do local do nascimento, mas do critério filiação. Olha aqui, ó, parentesco.
Tá joia? Coloquei ali abreviado o vínculo de parentesco, filiação. Tá joia? Pessoal, professor, vamos lá. Onde é que eu encontro então? Então abre aí a tua legislação. O artigo 12, inciso 1. O artigo 12, inciso 1, na linha A. Artigo 12, vamos lá, consulte aí, vamos lá. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Nós teremos o quê? Nós teremos a correspondência à nacionalidade primária, em que se leva em conta qual critério? Apenas e tão somente o critério o critério do local de nascimento. Tá joia? O local de nascimento. E o que nos informa a linha A? Você que está com ele aí, olha só, vamos à leitura. A linha A do inciso 12. A linha A do inciso 12. Os nascidos onde? Na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Eu vou repetir, não podemos ter pressa. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, aqui no Brasil, ainda que sejam o quê? Ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Vejam, meus amigos, se localiza. Olha só, retoma comigo. A pergunta aqui é o seguinte, pergunta inicial. Quem é o povo brasileiro? Lembra-se? Tecemos comentário a respeito, inclusive, desse vocábulo plurívoco, né? Polissêmico, que comporta o quê? Uma pluralidade de sentidos, e a Constituição, ora, o utiliza de uma forma, ora de outra. Quem é o povo brasileiro? O povo brasileiro, essa resposta nós iremos encontrar onde? Na Constituição Federal, na lei fundamental do nosso país. E essa Constituição disciplina isso onde? Nos informa onde? Que a nacionalidade é um direito fundamental. Então está onde? No livro 2, que trata dos direitos e garantias individuais, direitos e garantias dos indivíduos, em um capítulo específico. Que capítulo é esse? Olha só, no capítulo que trata do direito da nacionalidade. Se localizou aí? Se localizou? Então, o artigo 12 deixa claro que são brasileiros. Inciso 1, os natos e os naturalizados. No inciso 2, olha só, são brasileiros quem detém a nacionalidade brasileira. Inciso 1, os natos, ou seja, aqueles que detêm a nacionalidade o quê? Primária, originária. Inciso 2, os naturalizados, aqueles que têm o quê? A nacionalidade o quê? Secundária, adquirida, que fizeram o quê? Um requerimento, que voluntariamente requereram essa nacionalidade ao Estado brasileiro. Tá joia? Olha só, bacana, é aí que a gente se localiza. E foi aqui que eu disse aos senhores o quê? Que existem dois critérios, o critério territorial e o critério sanguíneo. Estamos tratando agora do critério o quê? Territorial. Critério territorial que foi encampado, em que nós conseguimos visualizá-lo onde? Onde é que a nossa ordem constitucional consagrou esse critério territorial? Lá no artigo 12, inciso 1, no momento em que vai dizer que aquele nascido na República Federativa do Brasil, ainda que seja de pais estrangeiros, se estes não estiverem a serviço do seu país, será brasileiro nato. Vejam, meus amigos, olha só, se me permite colocar assim de uma maneira tranquila, um pouquinho de verve, um pouquinho de brincadeira, penso que seja bacana, né? Para você que está aí nessa madrugada, nessa manhã, nessa tarde ou durante a noite estudando, vejam, a casca de banana, quando estudamos isso, está nessa expressão aqui, ó. Olha só, nessa expressão aqui, ó, critério territorial. Artigo 12, inciso 1, a linha A.
A casca de banana será sempre que eu observar esses critérios, à luz do artigo 12 da Constituição. Ó, desde que. Aqui é que está o grande segredo. Sempre terá o desde que. Então, são brasileiros natos em razão do quê? Em razão desse critério territorial. Ou seja, nasceu no Brasil, involuntariamente, nasceu aqui, os pais são estrangeiros, será brasileiro nato? A resposta é depende. Depende do que, professor? Depende desde que os pais não estejam a serviço do seu país. Você, que está agora com aquela vontade enorme de passar o marca-texto na tua legislação, calma, vou te dizer onde é que nós deveremos passar o marca-texto. Pegue o teu lápis, olha só, desde que, olha aqui ó, desde que, e agora o marca-texto, vamos lá na legislação, estes não estejam a serviço do seu país. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. É aí que a gente vai passar o marca-texto. Tá joia? Então esse dispositivo, qual é o critério adotado? O critério é o territorial, ok? Critério territorial será considerado brasileiro independentemente da nacionalidade dos seus ascendentes, independentemente do vínculo o quê? De parentesco, do vínculo sanguíneo, ok? Independentemente de qualquer outro requisito, é brasileiro todo aquele que venha nascer no território brasileiro. Esta é a regra do artigo 12, inciso 1, a linha A, ok? Agora, não tem jeito, na legislação sempre será assim. Olha agora, existe exceção, professor? Ah, existem. E, ó, exceção. Temos algumas exceções? Temos. A primeira eu já te dei. Qual a exceção é essa? Olha aqui, ó. Exceção número 1, nós já conversamos. Desde que os pais não estejam a serviço da República Federal... Desde que os pais não estejam a serviço do seu país. Agora uma segunda exceção. Olha aqui, ó. A segunda exceção é que eu gostaria de conversar com os senhores. Uma segunda exceção. Vamos refletir. Vou dar um exemplo e aí os senhores me respondam. Vejam, vamos considerar o seguinte. O filho, o nascido na República Brasileira, de um cônsul italiano com uma estrangeira. Digamos que o cônsul italiano foi para Sapucaí, aquela coisa toda, e vamos, e o carnaval e toda aquela magia, e de repente se namoraram e aconteceu uma estrangeira, uma chilena, vamos colocar aí, uma chilena. Acabou o quê? Ele e essa chilena acabaram tendo um filho. Esse filho nasceu aqui no Brasil. Vejam, meus amigos, a pergunta que fica é a seguinte: este filho nasceu aqui no Brasil de um cônsul italiano, ou seja, estava a serviço da Itália, estava a serviço do seu país, e ela estrangeira também, só que ela não, ela estava aqui de passeio e acabou ficando por aqui e acabaram formando uma família, uma sociedade conjugal, por assim dizer, e nasceu esta criança. Esta criança será ou não brasileira nata? Olha só, vejam, é uma pergunta que se impõe. A criança terá ou não a nacionalidade brasileira? Vejam, vamos colocar aí a resposta para essa segunda situação aqui. Eu não tenho espaço aqui para anotar, você anotou aí, não é isso? Olha, filho de cônsul italiano, ou seja, está no Brasil a serviço do seu país, com uma estrangeira, com uma chilena, que acabaram se conhecendo onde? Acabaram se conhecendo aqui no Brasil. E o filho nasce no Brasil. Será brasileiro nato ou não? Então anota aí. Vamos lá. Olha aqui o segundo exemplo e eu vou colocar aqui, você coloca assim no teu caderno. Atenção.
Vejam, para que a criança não adquira, para que a criança não adquira a nacionalidade brasileira, mesmo nascendo aqui no Brasil, olha só, é necessário que, olha aí, é necessário, vou colocar em vermelho, ó, é necessário que, olha só, é necessário que ambos os pais, é necessário que ambos os pais, é necessário que ambos os pais estejam a serviço do seu país, ok? Ambos os pais estejam a serviço do seu país. Ou, olha aí, ou que um deles esteja, ó, ambos os pais estejam a serviço do seu país, a serviço do seu país, ou que o outro esteja o quê? Ou que um deles esteja acompanhando o outro. Então vejam, olha só, se este cônsul estivesse aqui no Brasil e tivesse a serviço, esse cônsul italiano estivesse a serviço do seu país e nessa missão diplomática estivesse acompanhado da sua esposa que estivesse gestante e ela veio dar à luz aqui no Brasil, este filho seria italiano, não seria o quê? Não seria brasileiro. Agora, no primeiro exemplo, o que? Cônsul italiano a serviço do seu país com uma estrangeira, com uma chilena que estava aqui a passeio. Neste caso, filho brasileiro será o quê? Brasileiro nato em razão do critério territorial. Já no segundo exemplo, cônsul italiano acompanhado de sua esposa e ela deu à luz aqui no Brasil. Neste caso, não. Porque, embora ela não estivesse a serviço do seu país, ela o acompanhava, ok? Ela o acompanhava nessa missão diplomática. Ficou claro isso, meus amigos? Ficou claro? Olha só, critério, então, trabalhamos aqui o critério territorial. Critério territorial, tá joia? Agora vejam, e a linha B, professor? A linha B trata do quê? Olha só, vamos à leitura da linha B. A leitura da linha B. Os nascidos onde? No estrangeiro. De pai ou mãe brasileira. De novo, professor, de novo. Olha só, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro. Desde que, de novo, olha aí, desde que. Estamos tratando nesse instante do artigo 12, inciso 1, a linha B. Olha aí, a linha B. Olha só, os nascidos onde? Os nascidos no estrangeiro, os nascidos fora da República, fora da porção territorial, fora do nosso estado. Nasceu no estrangeiro, de pai ou, olha só a preposição, de pai ou mãe brasileira, desde que, olha aí, desde que qualquer deles, o pai ou a mãe, esteja a serviço da República, da nossa República, ele será brasileiro nato. Será brasileiro nato. Estamos onde? Olha só, nasceu onde? No estrangeiro. O papai ou a mamãe. Olha aí que interessante. O papai ou a mamãe. Passe, circula essa preposição. Brasileiro, coloca assim, ó. De pai brasileiro ou mãe brasileira. Passa, circule aí essa preposição. Pai, né? Ou. Pai ou, circula o ou aí. Pai ou mãe brasileira. Desde que qualquer um deles, estando a serviço, será considerado brasileiro nato. Aqui é diferente. Olha só, aqui na regra do inciso 1 é diferente. Na do inciso 2 pode ser o pai ou mãe brasileira, ok? Então basta que o quê? Um deles seja o quê? Brasileiro, pai ou mãe brasileiro. Nasceu fora? É brasileiro. Desde que o pai esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E isso se dá em virtude do que, meus amigos? Em virtude de um critério sanguíneo. Veja, não é o local de nascimento, mas é o que? O vínculo de parentesco.
o vínculo de parentesco, o grau, o vínculo o quê? De ascendência. Então o critério, qual é o critério? O critério é o critério sanguíneo. O critério é o critério sanguíneo. Mas vem cá, ó, presta atenção. Esse critério aqui basta em si mesmo, o territorial. Agora o critério sanguíneo, este não. Esse sempre necessitará do quê? De um complemento. Sempre necessitará de um complemento. Vejam, neste caso aqui, ó, do critério sanguíneo, o que nós teremos? No critério sanguíneo, da linha do artigo 12, inciso 1, a linha B, nós teremos então o que? O critério sanguíneo, vou até colocar aqui novamente, ó. Critério sanguíneo mais o que? O critério funcional. Mais o critério funcional. Por quê? Desde que os pais estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Cuidado, cuidado. Desde que esteja a serviço do governo brasileiro, da nossa República. Ah, professor, mas ele foi para fora e foi desenvolver uma atividade para uma empresa privada. Neste caso, tem o critério funcional? Não. E neste caso, será considerado brasileiro nato? Não. Porque para ser brasileiro nato, nascido fora da nossa República, fora do nosso solo, terá de ter o quê? Um dos dois terá de estar a serviço da República Federativa do Brasil. Tá joia? Ótimo, meus amigos. Professor, e as pessoas que saem, desenvolvem atividades ou a serviço de alguma empresa brasileira ou, eventualmente, que tenha ido para outro país tentar a vida, desenvolver uma atividade lá para a empresa de outro país? Um exemplo, né? Talvez um dos exemplos mais utilizados pela doutrina é a questão do jogador de futebol. Né? Olha só, esses atletas eles vão trabalhar em outros clubes esportivos de outros países. Eventualmente podem sair daqui com as suas respectivas esposas, né? As suas companheiras, conviventes, ou então constituir família lá também. Vejam, nós teremos o quê? Nós teremos um brasileiro, neste caso, que... Cacete, parou. Peraí. Tá, peraí. Neste caso, nós teremos então um brasileiro que, constituindo família ou tendo um relacionamento e uma criança nascendo em um outro país, e neste caso, professor, será brasileiro nato? Olha só, essa regra nós iremos encontrá-la onde? No artigo 12, olha aí, artigo 12, inciso 1, a linha C. Artigo 12, inciso 1, a linha C. O artigo 12, inciso 1, a linha C, meus amigos, irá tratar o quê? Irá tratar exatamente do quê? Dos nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, de novo, professor, de novo, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Olha só a primeira parte. Olha a primeira parte. Vou ler inteiro, depois a gente vai dividindo. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, ou seja, um brasileiro que saiu daqui, uma brasileira que saiu daqui para desenvolver uma atividade fora, mas não era uma atividade a serviço da República, não tem esse caráter funcional. E desde estes que nasceram lá, desses brasileiros, esta pessoa nascida, vejam, ela deverá ser o quê? Registrada em repartição competente, numa repartição brasileira competente. Essa é a primeira regra. Então vejam, aqui nós temos o quê? Nasceu fora, nasceu no estrangeiro. Nós temos novamente o critério sanguíneo, mais o que? A exigência de um outro critério, que é o que? O registro. Registro em repartição competente. Registro em repartição competente. Essa é a primeira parte, vamos lá. Primeira parte da linha C. A segunda, olha só a preposição que aparece na segunda. Ou venha residir
na República Brasileira, na República Federativa do Brasil, e optem, é assim que está na legislação, e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Olha só, meus amigos, vejam, essa segunda parte. A segunda parte, olha aí, da linha C, tá? Ó, segunda parte da linha C. Mantém-se o primeiro critério. Que critério é esse? O critério sanguíneo. Mantém-se ainda aí o critério sanguíneo. Mas essa pessoa, neste caso, ela, para adquirir a nacionalidade brasileira, olha só, o critério é o quê? É o vínculo de parentesco? Sim. É a ascendência, o vínculo aí com o seu ascendente brasileiro? Sim. Mas ele deve ter mais um critério. Qual é o critério? Ó, que venham residir. Então é sanguíneo mais residência. Sanguíneo mais residência. Só, professor? Não. Vamos novamente à leitura, ó. Venham, acompanha aí, acompanha olhando para a tua legislação. Venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, lá tá no, né? E optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade civil pela nacionalidade brasileira. Então é o seguinte, o critério deve ser o quê? Sanguíneo, mais residência, mais opção. Mais opção. Vejam, olha só, tem o vínculo de parentesco, vai ter que vir residir aqui no Brasil e fazer essa opção. O segredinho aí está na opção, ok? Está na opção. Eu vou puxar aqui, vamos lá, ó, está nessa opção. Esta opção, professor, quando é que ela se dá? Olha aí, ó, a opção pode se dar a qualquer tempo. Em qualquer tempo. Olha só, em qualquer tempo, ok? Então vejam, meus amigos, existem países que não admitem o quê? A dupla nacionalidade, ok? Este conflito aí positivo, no caso, conflito positivo de nacionalidade, existem países que não admitem esse conflito. Então o que acontece? Digamos que estes pais tenham lá no país, o país não admite, fala assim, olha, ele nasceu aqui, digamos que o país, um exemplo, o país adota qual critério? O critério territorial. Então, se adquiriu a nacionalidade desse país, por ter nascido lá. E o país não admite o quê? O conflito positivo, dupla nacionalidade. Os pais podem fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade aqui à nossa vida no país aqui de exemplo e quem sabe a nossa criança no futuro, se quiser adquirir a nacionalidade brasileira, ela terá de, olha só, fixar residência e fazer a opção. Daí o que? Essa opção poder ser feita em qualquer tempo, desde que, olha só, atingida a maioridade civil. Tá joia? Cuidado com este aspecto. Outra atenção, já não tenho nem mais aonde colocar aqui, ó. Outra atenção, olha só, cuidado. E no caso, professor, olha só, de vier a residir no Brasil, mas no caso de vir para cá enquanto menor. É necessário o que, professor? Fazer a opção? Não. Olha só, a exigência constante da linha C é o que? Depois de atingida a maioridade civil. Logo, ele terá de optar quando? Somente depois de atingida a maioridade civil. Tá joia? Então, neste caso, vejam bem, esta requisição, esta opção tem caráter personalíssimo. E neste caso, a criança vem, essa nacionalidade brasileira, ela é atribuída automaticamente, esse é o entendimento hoje
pacificado nos tribunais, ela adquire automaticamente essa nacionalidade brasileira e assim que atinge o que? A maioridade, ela faz a opção, tá? Ela faz a opção depois de atingir a maioridade, ok? É isso que é chamado de nacionalidade o quê? Potestativa, nacionalidade potestativa. Para você que quer anotar esta última parte que estou fazendo menção, anota aí o recurso extraordinário, o REX. Olha aí, recurso extraordinário, número 418, número 418.096. Olha aí. Ó, recurso extraordinário, vamos melhorar aqui, ó. Recurso extraordinário 418.096. Lá os senhores terão o que? Irão conseguir o que? Visualizar melhor isso que nós estamos conversando, esse ponto aqui que nós estamos conversando. Agora, para fechar, se os senhores forem nas remissões abaixo aí da linha C, os senhores irão observar que esta linha C aqui, ela sofreu uma modificação lá em 2007. Sofreu uma modificação, professor, como que a Constituição ela é modificada? Como que ela se altera? Se altera do seguinte modo, meus amigos, qual é a espécie legislativa? Qual é o mecanismo de alteração da Constituição? Isso, eu sei que você sabe, são as emendas constitucionais, e é por essa razão que os senhores estão vendo aí, abaixo da linha C na tua legislação, tem uma remissão à emenda constitucional número 54 de 2007. E essa emenda constitucional, ela acabou alterando exatamente a linha C. Alterou para assegurar isso que acabamos de estudar. Logo, isso tem sido exigido comumente em concursos. Vejam, assegurou o que? O direito dos filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro que não estivesse a serviço da República Federativa do Brasil, assegurou o direito deles o que? Fazer e realizar o seu registro nas repartições competentes nos consulados, nos consulados brasileiros, nas repartições competentes. Tá joia? E isso, para você pesquisar, aprofundar o teu estudo, aqui a gente não tem tempo, eu não posso me alongar. E isso, esse registro consular, ele é decorrente de um movimento. Ele é decorrente de um movimento denominado Brasileirinhos Apátridas. Ou seja, aquelas crianças nascidas no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, que estavam trabalhando, mas não a serviço da República Federativa do Brasil, que não tinha nacionalidade brasileira. Daí o movimento se denominar Brasileirinhos Apátridas. Tá joia? Um ponto, uma chave aí para pesquisa é o seguinte: os senhores sabem, isso é uma questão muito comum, mas o que ganha repercussão são, os notáveis, Eu dei o exemplo aqui dos atletas, dos esportistas. Neste caso nós temos um exemplo, isso a doutrina trata, nas pesquisas os senhores irão encontrar esse exemplo do Ronaldo. O Ronaldo foi para o exterior, se eu não estiver equivocado, me perdoe, pesquisem, se eu não estiver equivocado, para a Itália, e nasceu o Ronald. Havia esta opção do registro consular, daria o registro consular, olha aqui, havia essa possibilidade de registro consular? Não havia possibilidade de registro consular. Logo, nós teríamos o quê? Um filho de brasileiro, no caso também de mãe brasileira, nascido no estrangeiro e que não tinha nacionalidade brasileira. Eu não quero cometer equívocos, mas se eu não estiver equivocado, tá? Pesquisem, façam essa pesquisa. No caso da Itália, a Itália adota esse critério aqui, o critério sanguíneo e não o critério territorial. Então, Ronald naquela situação estaria na condição de apátrida, ou seja, em um conflito negativo de nacionalidade.
Nós temos o conflito positivo e o conflito negativo. Neste caso, o exemplo é de um conflito negativo. Ok? Então, fizeram um movimento, esses brasileirinhos, a pátria, fizeram um movimento, sensibilizaram o legislador que promoveu essa mudança da Constituição para o que? Assegurar, alteraram aqui a linha C do inciso 1 do artigo 12 da Constituição Federal para conferir a esses brasileiros nascidos, mais uma vez, nascidos no estrangeiro, filhos de brasileiros e que não estavam a serviço da República Federativa do Brasil, a possibilidade do registro consular. Toma um café, toma uma água, a gente volta já já.